Previsibilidade de recobrimento radicular. Existem vários desses fatores que devem ser levados em consideração, como a espessura gengival, principalmente nos casos de espessura gengival fina, a classificação e a gravidade da recessão, as classes da retração gengival, a profundidade da recessão, as recessões profundas, sendo os casos de maior complexidade, e a presença ou não dessas lesões cervicais da superfície radicular. A área de cobertura previsível é o limite da perda de inserção. Esse é um ponto que deve ser sempre recordado. As cáries radiculares e as lesões cervicais não cariosas podem estar associadas a uma recessão gengival, e a presença dessas lesões dentárias causa modificações na superfície da raiz do dente, com um potencial de desaparecimento dessa JCE original e ou formação de uma concavidade de um degrau de diferentes profundidades e extensão na superfície da raiz. Considerações sobre o diagnóstico e planos de tratamento. O sistema de classificação das retrações gengivais, ela é baseada, portanto, na profundidade da retração, na espessura gengival, na largura do tecido queratinizado e na condição da superfície radicular. Portanto, em 2010, foi apresentada uma classificação de uma forma auxiliar para o diagnóstico e plano de tratamento, em que tinha a presença, então, ou a ausência da JCE como uma classe A, sendo a JCE detectável, e uma classe B quando a JCE não era detectável. E a presença ou ausência da concavidade cervicais, esse degrau, na superfície radicular como uma classe positiva, quando se tinha um degrau maior que 0,5 milímetros, ou uma classe negativa na ausência desse degrau. A presença ou ausência dessa junção cemento-esmalte, assim como a presença ou ausência de degrau ou concavidade na superfície radicular. Portanto, uma classificação incluiu 4 cenários diferentes de condições relacionadas a dentes associados à recessão gengival. A prevalência de deformidades dentárias associadas à recessão gengival é muito alta. Em um estudo, mais da metade das 1.010 recessões gengivais foram associadas a deformidades dentárias. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Braz, eu sou especialista em periodontia e mestre em dentística. A doutora Gisele comentou há pouco a respeito dos aspectos relacionados à periodontia, né, relacionados à recessão, e eu vou comentar esse mesmo aspecto sobre uma perspectiva restauradora, no que se refere às lesões cervicais não cariosas e às recessões, tá bom? Para que a gente possa comparar diferentes aspectos para que os nossos tratamentos sejam mais completos e mais previsíveis. Há uma tendência mundial na redução das lesões de cárie e de doença periodontal, né? A gente vê isso na clínica diária, devido às estratégias de saúde pública que foram adotadas nas últimas décadas. Em contrapartida, outras doenças estão sendo observadas com maior frequência, como as lesões cervicais não cariosas. Essas lesões caracterizam-se pela perda da estrutura dentária, principalmente na região cervical dos dentes. As lesões se iniciam com a perda do esmalte, ou perda do cemento, ou perda da dentina, e podem evoluir para estágios mais graves, chegando até a polpa, resultando em cavidades com diferentes morfologias. As lesões cervicais não cariosas, ou lesões não cariosas, não necessariamente que acontecem na região cervical dos dentes, são uma patologia comum causada principalmente por mudança no estilo de vida e dieta. E esse é um dos principais tópicos quando a gente fala sobre a etiologia dessas doenças, uma vez que a nossa alimentação hoje em dia está totalmente diferente do que era antigamente. Até as pessoas que prezam por uma alimentação mais saudável, é uma alimentação que é mais ácida, uma alimentação que promove a dissolução dos minerais dentários, né? Além disso, a nossa vida hoje em dia é muito mais estressante, é muita mais concorrência e diversos outros fatores que possibilitam com que a gente tenha movimentos de ranger de dentes, bruxismo, ansiedade, e todos esses fatores e outros mais contribuem para que estas lesões possam vir a aparecer nos dentes dos nossos pacientes. A prevalência e gravidade do desgaste cervical aumentam com a idade, conforme alguns estudos mostram, o que é, obviamente, esperado, uma vez que quanto mais tempo eu tenho de um dente na boca, mais suscetível a essas mudanças de qualidade de vida, mais suscetível a essa dieta mais ácida, esses dentes terão, e, portanto, a possibilidade, a chance de novas lesões se desenvolverem se tornam cada vez maiores.
As lesões cervicais não cariosas, elas não são geradas por um único fator, na verdade, elas resultam de uma combinação de fatores, fatores físicos, fatores químicos e outros que a gente vai comentar na sequência, que possibilitam essas lesões, como a gente vê na imagem. Imagem essa extraída de um artigo da Marlene Pillmans, onde a gente consegue ver lesões extremamente características dessa síndrome, dessa doença, né, em que a gente percebe aí algumas cavitações nesse dente que é um premolar, em que esses sinais mostram que o paciente já tem aí facetas de desgaste, já tem o sinal clínico de uma abfração e, portanto, de uma lesão cervical não cariosa. Mas quais são as lesões, né, que a gente encontra na prática clínica? A primeira delas que eu vou comentar é a lesão de abfração, né, são lesões em forma de cunha ou em forma de V, lesões extremamente características, pois elas apresentam margens bem definidas, um entalhe profundo e estreito, uma superfície mais lisa e brilhante. Tem uma incidência maior em dentes inferiores do que nos posteriores, ainda assim, nos superiores ainda é possível ser percebido. Pode apresentar em apenas um dente, e não apenas em todos os dentes de uma região, e frequentemente encontrado nos pré-molares. Tá? Um outro sinal clínico decorrente é da fricção, em que é o fenômeno de desgaste mecânico por atrito anormal dos dentes. Pode ser dividido em fatores que são exógenos, portanto, a abrasão, e desgastes de origem endógenas, né, que é o chamado de atrição. As características clínicas dessas lesões é o que a gente consegue ver nessa imagem. A gente consegue ver uma superfície rasa, polida e com contorno regular. Então, ao contrário da lesão anterior, em que a gente via uma lesão em formato de V, extremamente bem definida, com margens bem definidas, nessas lesões elas são mais amplas do que profundas e têm um contorno mais regular e polidos. Geralmente, os pacientes apresentam boa higiene local e uma gengiva saudável. Pode apresentar em forma de V também, mas ainda assim menos definido do que as características das lesões anteriores, e envolve comumente dentes adjacentes. Por isso, em muitas situações, os colegas frequentemente relacionam essa doença, estes sinais clínicos de fricção, relacionados aí a uma escovação traumática desses tecidos, o que é questionável cientificamente. A biocorrosão é um outro sinal clínico frequentemente encontrado. É uma condição ácida que pode ser de origem endógena ou de origem exógena, né, que desobstruem e dissolvem a estrutura dentinária. Pode ser causada por bulimia nervosa, refluxo gastroesofágico, bebidas ácidas e frutas cítricas. Essas talvez sejam uma das lesões que mais a gente tem visto nos últimos tempos, especialmente pela mudança da alimentação da população. E eu me incluo nela como um todo. Né? Se a gente tenta ter uma alimentação mais saudável, a gente frequentemente tem tomado energéticos ou bebidas que têm um pH mais ácido. E aí, essas são as possíveis consequências que os nossos dentes podem ter ao longo dos anos, se medidas preventivas não forem tomadas. Né? Os objetivos da terapia preventiva são impedir a progressão das lesões existentes ou o desenvolvimento de novas lesões e garantir a longevidade das restaurações nas lesões restauradas ou em lesões que são restauradas com procedimentos de mínima intervenção. As intervenções preventivas incluem o aconselhamento dos pacientes para mudanças em seu comportamento, em seus hábitos, dependendo da etiologia e da anamnese bem aprofundada a que o profissional vai executar. Considera-se geralmente que as abrasões cervicais são uma consequência de fatores como a escovação, frequente ou forte, ou técnicas defeituosas ou vigorosas, rigidez ou design do filamento da escova, ou uma destreza dominante de uma das mãos ou dos dentifrícios que são abrasivos. Os pacientes eles devem ser informados sobre esses fatores e, quando necessário, aconselhados a alterar esses materiais ou os hábitos de escovação. Além disso, os pacientes devem evitar utilizar a escova ou fazer a escovação imediatamente após um desafio erosivo, ou seja, uma bebida ácida ou qualquer alimento que tenha um pH mais ácido. E se a gente for parar para pensar, é a maioria dos nossos alimentos atualmente. Né? A biocorrosão dentária ela também pode ser modificada e deve ser diagnosticada de maneira correta. O sucesso do tratamento depende da colaboração do paciente.
Quanto a biocorrosão é causada por distúrbios alimentares ou doença do refluxo gastroesofágico, o tratamento pode exigir a participação de um médico. A etiologia, quando ela é extrínseca, né, como essa relacionada ao refluxo, ela é muito mais facilmente tratável. Durante a fase diagnóstica, a lista de verificação deve ser seguida para ver quais fatores erosivos externos existem e que estão relacionados ao desenvolvimento dessas lesões nos pacientes. A remoção ou, na verdade, a alteração de hábitos que são prejudiciais fornecem resultados consistentes. Então a gente viu aí nessa primeira sessão aí todos os sinais clínicos que acontecem relacionados às lesões cervicais não cariosas, e aí no próximo momento a gente vai falar sobre a etiologia dessas lesões e depois sobre os tratamentos, sobre o ponto da perspectiva da odontologia restauradora. Quais são as resinas que a gente pode utilizar, quais são os sistemas adesivos e qual é a técnica que é atualmente a melhor indicada para o tratamento dessas lesões. A gente se vê em breve.